Fala aí, seus entusiastas do dinheiro mágico da internet. Se você está se aventurando no mundo das criptos, provavelmente você já ouviu falar de NFTs. Ou pelo menos já deve ter visto alguma notícia e visto que tem gente pagando milhões por eles. E se você quer saber o que são NFTs, como eles funcionam e o que está fazendo as pessoas gastarem uma nota com essa nova tecnologia, aguenta aí que eu vou te explicar nesse vídeo. Bora lá! Então, como você pode comprar, vender, criar, investir em NFTs, eu acho que eu preciso dizer isso. Isso não é dica de investimento, tá? Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos rápidos e quantas pessoas estão pagando por esses NFTs. Um exemplo é o primeiro tweet da história. Esse tweet foi feito pelo CEO e fundador do Twitter, comumente conhecido como Jack. Ele está leiloando esse tweet como um NFT e até o momento o valor atual da maior oferta está de 2,5 milhões de dólares. Outro exemplo interessante de NFT é este card aqui. Essa é uma mistura do Homer Simpson com um outro meme da internet. E ele foi vendido por 205 Ethereums, que isso dá aproximadamente uns 370 mil dólares. Mas você também vai encontrar outros tipos de arte, como as que as pessoas fazem para jogos, para filmes, artes mais conceituais. E aqui está um exemplo rápido de um artista que trabalha para a Microsoft, vendendo alguma das peças dele. 22 Ethereums, 18 Ethereums, e isso dá o equivalente a aproximadamente uns 40 mil dólares cada. Outro exemplo rápido é esse CryptoPunk. Essa é uma dupla que criou uma empresa e eles fazem avatares em 8 bits. Você pode ver aí quanto está custando cada avatar, e aí eles estão praticamente gazilionários. Mas uma outra pessoa que eu queria mostrar é esse Beeple. O nome dele é Mike Winkelmann, e ele já é um artista bem conhecido no meio das artes digitais. Ele trabalhou para algumas pessoas que talvez você conheça, como Eminem, Justin Bieber, Deadmau5, e empresas como Nike, SpaceX, Apple, Samsung. Mas o que tem de diferente nele é que há aproximadamente uns 15 anos ele faz uma arte por dia. Aqui você pode ver algumas das coisas que ele tem produzido, e algumas são até meio críticas sociais e políticas que valem muito a pena você dar uma olhada, mas tem que ter um pouco de sangue frio, porque algumas coisas podem ser um tanto assustadoras. E ele começou a leiloar essas artes que ele faz diariamente em formas de NFT. E ele conseguiu em uma delas uns 6,6 milhões de dólares. Em uma única, ele está leiloando todas as outras, e todas as outras também têm valores e alguns absurdos como este. Tem também o gatinho de $1 milhão. E também tem esse gatinho aí que custa $1 milhão. 600 Ethereums, para ser mais preciso. E você pode ver a beleza deste gato. E possivelmente por essa característica ele custa tanto dinheiro. E o que está levando as pessoas a pagarem esses valores absurdos nessas coisas? Para isso a gente precisa primeiro responder o que é NFT. Vamos lá, NFT significa Non-Fungible Tokens. Em português é tokens não fungíveis. Tá respondido? Não. Vamos traduzir isso para um português claro. Vamos por partes. Primeiro vamos entender o que é um token. Sempre que eu falar token e usar essa palavra, você pensa em um certificado. Um certificado como esse, semelhante ao que você recebe quando termina um curso. O certificado, ele garante que você possui algo. Certifica que você possui horas de algum curso específico, que você possui talvez uma certa habilidade, ou algum certificado de propriedade, comprovando que você é dono de uma propriedade ou dono de um imóvel, por exemplo. Certificado de propriedade comprovando que você é dono de uma propriedade é ótimo, né? O que eu quis dizer é certificado de propriedade comprovando que você é dono de um imóvel ou de um automóvel, por exemplo. Inclusive, a nossa própria cédula de dinheiro é uma espécie de certificado. A origem dela é um certificado de depósito, não vou entrar em detalhes, mas ela funciona mais ou menos também como um certificado comprovando que você tem um poder de troca. Quando eu falar token, pense em certificado que garante que você tem algo, beleza? Até aí tudo ok? Então agora nós temos dois tipos de token, os tokens fungíveis e os não fungíveis. Para entender o primeiro tipo, os tokens fungíveis, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu empreste para alguém R$100. Né, Cleison? Quando a pessoa for pagar essa dívida dela comigo e me devolver esses R$100, eu faço questão que seja exatamente a mesma nota de R$100, que seja o mesmo número de série e a mesma cédula que eu emprestei para a pessoa? De jeito nenhum, não faz a menor diferença para mim. Inclusive, a pessoa nem precisa me dar uma nota de 100, ela pode me dar duas de 50, ela pode fazer um Pix, um TED. Isso faz da nota de 100 algo fungível, que pode ser substituído sem perder o seu valor. Tá claro o que é algo fungível? Agora vamos para o criptoverso. Um exemplo de algo fungível no mundo das criptos é o Ether. O Ether, ele é a moeda de uma plataforma chamada Ethereum. Ele é a segunda maior moeda de todas as criptos. Ele só fica atrás do Bitcoin. Se eu emprestar um Ether, eu não faço questão que seja exatamente o mesmo Ethereum que eu emprestei. Inclusive, ele pode vir fracionado da mesma maneira que a pessoa pode pagar R$100 fracionado em 10 notas de 10, em 2 de 50. Ou seja, não importa se vai ser exatamente o mesmo Ether que eu emprestei. Ether é literalmente um token fungível. Agora vamos por exemplo do que é um token não fungível.
que é de fato um NFT. Para isso eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor agora que em vez de emprestar R$100 eu empreste um relógio. Mas este, preste atenção, não é qualquer relógio. Este era um relógio antigo que eu ganhei do meu avô. E ele recebeu esse relógio como recompensa em um duelo que ele venceu na década de 60. Há 10 anos atrás, meu avô faleceu. A casa dele pegou fogo e a única coisa que sobrou foi esse relógio, que é a minha única lembrança dele. Eita, que triste. Agora vamos supor que eu muito inteligentemente empreste esse relógio. E a pessoa que emprestou de mim fale assim: olha, eu perdi o relógio, mas eu tenho um outro igualzinho. Esse relógio igualzinho serve? Não. Não. Aquele objeto em si, ele é insubstituível, mesmo que haja outro igual a ele. Se ele for substituído por outro igual, ele perde o valor que ele tinha. Isso faz daquele relógio algo não fungível, algo que não pode ser substituído sem que ele perca seu valor. As obras de arte que a gente tem hoje em dia funcionam mais ou menos da mesma maneira. Você pode ter cópias das obras de Van Gogh, de Da Vinci, mas elas nunca vão ser as originais. O valor real dessas obras está nas peças originais dela. Agora vamos para o criptoverso e ver alguns exemplos de fato, NFTs no mundo das criptos. Alguns exemplos de tokens infungíveis são o tweet do Jack, o Homer Simpson Pepe, as obras diárias do Beeple e aqueles outros exemplos que eu citei no início do vídeo. Todos eles podem ser copiados, da mesma maneira que as obras de arte também podem ser copiadas. Mas agora, todos eles estão atrelados a um token não fungível, ou seja, eles estão atrelados a um certificado que comprova que alguém é dono daquela obra. E tudo isso está registrado em uma rede descentralizada, que é o que a gente chama de blockchain. E, gente, isso é algo totalmente novo, tá? A gente não tem nenhum outro paralelo para a gente ficar comparando. Talvez o que chegue mais perto disso hoje sejam mesmo as obras de arte que a gente tem e alguns objetos raros, como o exemplo que eu citei. E é exatamente por isso que as NFTs têm tanto valor. Uma nota rápida, importante também sobre os NFTs. Existem outros fatores também que aumentam o valor dessas obras. Assim como nas artes tradicionais, quem faz também traz valor para aquela obra. Por exemplo, o Kings of Leon, eles lançaram um álbum em NFT e arrecadaram a bagatela de $2 milhões. Provavelmente, se fosse uma banda desconhecida, eles não teriam alcançado esse valor. O que eu quero dizer é que há outros fatores externos que agregam valor a essas obras também. E é isso. E se você quer saber onde você pode ver, onde você pode comprar e até vender essas obras, há 3 plataformas bem conhecidas que é onde você pode explorar bem esse universo. A primeira é o Rarible. Rarible é uma plataforma gratuita, você pode ir lá explorar, inclusive fazer seu cadastro sem gastar dinheiro. O OpenSea também é uma ótima plataforma, você pode ir lá procurar, explorar as obras. Há também o Foundation. Essa é a minha plataforma preferida devido à interface mais simples e facilidade de uso. Aqui você pode ver que eu estou vendendo uma das minhas peças. E também aqui nessa aba você pode ver as peças que eu comprei. Tá, mas Tim, quanto foi isso aí? Vai dar mais ou menos 1,5 Ethereum. Quanto? 1,5 Ethereum. Quanto? E eu vou fazer alguns tutoriais para vocês ensinando como usar essas plataformas. Algumas delas são de graça, mas outras você vai ter um custo a mais ou ainda precisa ser convidado para entrar e divulgar seu trabalho. Mas é importante lembrar que para criar um NFT você vai ter um gasto que é o gasto da rede, que é pagar uma taxa para colocar sua obra como um NFT. Mas você também pode apenas olhar essas obras de arte, copiar e colar, salvar no seu computador, imprimir, pôr no seu quadro ou usar como papel de parede do computador. E é isso que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender nesse novo conceito, é justamente essa ideia de propriedade. Algumas pessoas falando sobre esse assunto, como Seth Godin. Seth Godin é um dos criadores do marketing na internet como a gente entende hoje. E ele faz algumas críticas ao NFTs e sobre o funcionamento dele e sobre essas especulações que são feitas em cima dessas obras de arte. Peter Schiff também faz algumas críticas ao NFT. Esse cara é uma referência no mundo da economia e finanças. Mas o que eles apresentam em comum nas críticas que eles fazem é justamente esse ponto, de como que você pode ser dono de algo que todo mundo pode salvar no seu computador e fazer o que quiser com aquilo. E o argumento das pessoas mais levantados nesse debate é justamente esse comparativo com obras de arte. Da mesma maneira que você pode imprimir uma Mona Lisa em alta resolução e colocar isso na sua sala, ela ainda não vai ser aquela que está no Museu do Louvre, ela vai ser apenas uma cópia. E as pessoas usam essa mesma lógica nos NFTs. Não é exatamente a mesma coisa. Esse comparativo é apenas uma ilustração para a gente entender um pouco de como que as NFTs funcionam. Bom, gente, é isso. Tudo isso ainda é muito novo, a gente ainda está aprendendo sobre todos esses conceitos e essas ideias, mas uma coisa legal é que a gente está tendo o privilégio de presenciar tudo isso que está acontecendo agora. Essa descentralização no mundo da arte. Algo que era dominado apenas pelos grandes museus e pelas grandes galerias, hoje está sendo disseminado de uma maneira descentralizada. E eu acredito que em um futuro não muito distante, a gente vai estar falando de NFTs em outros aspectos da sociedade. Imagine, por exemplo, que o seu certificado da faculdade fosse emitido em um NFT, ou que sua identidade fosse um NFT. Quem sabe o seu certificado de propriedade do seu carro, da sua casa fosse um NFT. Acabou o cartório. É isso, hoje nós entendemos um pouco do que é um NFT. É um certificado que garante que você é dono de algo e isso está
registrado em uma rede descentralizada. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco para você esse universo e que isso não seja mais um bicho de 7 cabeças e que seja um pouco mais fácil de compreender as situações quando você vê a notícia de que alguém pagou mais de $500 mil em um GIF de gato. E se você tem alguma dúvida ou algo ainda não está muito claro, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, pode me mandar uma mensagem no Instagram, pode me mandar um tweet, só não se esquece de se inscrever e deixar seu like, porque é desse jeito que eu sei que isso aqui tudo está fazendo sentido e que isso aqui é algo positivo para você. Vou deixar os links de todas as coisas que eu comentei, das notícias que eu falei aqui na descrição, caso você tenha interesse. É isso, falou, beijo e até o próximo vídeo.